sobre gestão de mídias sociais na prática. E vou falar um pouquinho agora sobre o Diego também, né? O Diego, ele é administrador, ele é sócio da Lince Consultores Associados, uma empresa, ele é sócio, né? Empresa atuante na área de consultoria e gestão empresarial, consultor e palestrante credenciado ao Sebrae, na área de mercado, gestão estratégicas de marketing e vendas. Passando alguns assuntos paroquiazinho também para vocês aqui. Quem quiser habilitar as câmeras, pode habilitar, sem problema nenhum. Perguntas podem fazer diretamente no chat, que eu vou estar acompanhando juntamente com a Ana, da incubadora, e a gente vai estar mediando esse processo juntamente com o Diego. Ao final desse workshop, que tem aproximadamente 50 minutos, a gente vai ter esses 10 minutinhos para ter um bate-papo aí com o Diego, tirar dúvidas, perguntas, enfim. Fiquem bem à vontade e, Diego, passo então a palavra para você. Legal, obrigado, Alex. Gostaria inicialmente de agradecer a organização do evento pelo convite. É sempre muito bom estar envolvido com os eventos que acontecem em São Bento. Eu sou de Jaraguá, resido em Jaraguá do Sul, uma cidade vizinha. Devido aí esse ano meio turbulento, eu acabei não tendo uma agenda tão ativa como vinha tendo nos últimos anos, mas que bom que a gente tem hoje a solução aí de estar apresentando de forma remota, né, um evento como esse. E parabéns também à organização do evento por não ter terem, né, utilizado aí das ferramentas também para dar continuidade no evento. E, bom, como o Alex me apresentou, eu sou administrador, sou sócio de uma empresa de consultoria, atuo na área de mercado. Sou também um consultor credenciado ao Sebrae e atuo como consultor e instrutor no tema de marketing e vendas. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre gestão de mídias sociais na prática. Eu estou com a minha colinha aqui do workshop. Gosto bastante, até gostaria de frisar que gosto bastante do termo workshop, porque ele torna uma palestra interativa. Então, eu peço que todos que tenham aí o interesse de estar fazendo uma interação, tem um chat aqui, assim como o Alex também vai estar acompanhando, eu também vou estar acompanhando aqui do lado. E se vocês, em algum momento, se identificarem com a minha fala, coloquem lá sua experiência como consumidor ou como empreendedor. É sempre muito rico para uma discussão, para um bate-papo como esse, a interação de vocês. Então, por favor, façam isso. Bom, e hoje nós vamos ter uma conversa sobre mídias digitais, mídias sociais, e também vamos acabar direcionando aí para o marketing digital. Inicialmente, eu gostaria também de falar que eu não gosto muito do termo marketing digital, e mais à frente eu vou explicar o porquê, né, do que eu não gosto muito desse termo. E falando de mídias sociais, dando início aí, quando eu estava montando a apresentação, eu pensei, o que eu vou trazer para o grupo, né, para esse grupo, sobre conteúdo. E estava lá montando minha apresentação, calendário editorial, criação de conteúdo, texto, fonte. Eu pensei, não, eu acho que tenho esse momento valioso com vocês, eu vou aproveitar para trazer um conteúdo, na verdade, para trazer uma reflexão que um cliente me fez. Estava eu, numa consultoria, explicando para um cliente o que ele deveria fazer para movimentar a sua rede social, movimentar suas redes, e ele perguntou, tá, Diego, eu entendi o que eu devo fazer, eu só não entendi por que eu devo fazer. Por que eu tenho que fazer postagem a cada 2 dias? Por que eu tenho que fazer postagem toda semana? Por que eu tenho que impulsionar? Por que a minha fonte, a minha cor, o meu feed do Instagram tem que ter uma sinergia? Por que a comunicação ela tem que seguir esse mesmo tom, esse mesmo discurso? Confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque foi a primeira vez que um cliente me perguntou isso, por quê? E já mudei minha postura também de trabalho com os demais clientes, porque quando a gente dá um significado para aquilo que a gente passa para as pessoas, eu acredito que elas façam de uma forma mais fácil, mais leve, né? Isso também explica porque é muito comum em consultoria, depois de uma orientação, né, eu tenho esse costume, conheço alguns consultores que também têm, fazer o acompanhamento, e lá na rede social do cliente, prestei uma consultoria na área de marketing, e entramos aí em marketing
digital, em solução de marketing digital, né, em algumas solução de mídia digital, né, e aí eu verifico lá o feed e o cliente não está seguindo nada. A consultoria não surtiu efeito nenhum. Isso explicou, né, me faz acreditar hoje que muitas vezes o cliente não dá continuidade porque ele não entende. Né? Porque o que acontece? As pessoas têm um ponto de vista. E se você não muda o ponto de vista, vai continuar sendo o mesmo ponto de vista. Vai olhar para a explicação do que você, né, do que no caso o consultor passou, mas o ponto de vista vai continuar sendo o mesmo e a ação, né, vai continuar sendo a mesma. Bom, naquele momento eu dei uma explicação para o cliente que eu quero trazer para vocês aqui. Toda a mídia, não só a mídia hoje social, como a gente está utilizando, né, aí em grandes proporções, e a gente vê um avanço muito grande nos últimos anos, mas se a gente buscar lá a mídia tradicional, desde 1880, posso mentir a data porque eu não recordo, mas 1886, que foi lançado, foi inventado o rádio, a gente, agora eu confesso que eu fiquei bem confuso, mas acredito que foi 1886, foi lançado o rádio, a gente é influenciado pela mídia digital. Então, o rádio, ele é o quê? Ele é ondas de rádio, é digital também. Então, desde lá de muitos anos atrás, nós, consumidores, somos influenciados. E qual que é o papel principal da mídia? Influenciar o consumidor a uma ação, que normalmente é uma ação de compra, para pagar o anunciante, para gerar retorno para o anunciante, e aí o anunciante se beneficiar disso. E as mídias sociais não são diferentes. E o que acontece? Se a gente olhar para o passado, lá nós tínhamos 3 principais meios de comunicação, que se resumia em rádio, jornal e televisão. E era muito caro para os anunciantes. Hoje ainda é caro esses meios de mídias, e naquela época era mais caro, não era democrático, né? Não que hoje seja barato estar nas mídias sociais, mas ele é democrático, qualquer um participa. Com um orçamento de R$30 por mês, eu posso estar fazendo impulsionado nessa mídia. Então, a gente tinha lá os 3 principais meios de mídia, poucos anunciantes, e o que esses anunciantes falavam era verdade absoluta. Né? Se estava lá um jornal nacional, vou citar ele como exemplo, mas não só ele, assim como outros jornais da época, mas estava lá, por exemplo, o Jornal Nacional, e no intervalo tinha um comercial onde tinha um produto, um Nescafé, um Neston, uma Maizena, um Bombril foi poucos anos depois, mas, enfim, esses produtos que hoje a gente chama eles, não chama pelo nome do produto, pelo produto, o conteúdo que a gente compra na embalagem, sim, pela marca, né, como esses que eu citei antes, é porque foi feito esse trabalho de comunicação muito forte lá no passado, onde a gente era refém, e eu acho que a palavra ilustra muito bem refém desses 3 principais meios de mídias que tinham aí o poder de influenciar o consumidor. Bom, então tudo que era dito lá era verdade absoluta. Quando o consumidor ia no ponto de venda, ele lia no jornal uma matéria e tinha lá uma reportagem, ele via um comercial na televisão, ele ouvia uma propaganda na rádio, muitas vezes o radialista, ele tinha um poder de influência muito grande, hoje continua, né, mas por essa questão de ser resumido só nessas 3 mídias, o radialista tinha um poder de persuasão muito grande em cima das pessoas, por causa dessa aproximação. Eu já ouvi relatos de pessoas até citando que a sua avó tinha uma certa admiração pelo radialista da época, estava mencionando isso no treinamento, a pessoa comentou, uma certa admiração por radialista, e tinha o radialista como um membro da família, mas nunca chegou a conhecer o radialista. Enfim, e o que acontecia? O consumidor, quando ele ia no ponto de venda, ele ia preparado, porque ele sabia que tinha aquilo como verdade, e quando ele ia para o ponto de venda, ele ia preparado, ele ia lá e só se pedia pelo produto, e ele não se questionava sobre a existência de outros produtos, se era melhor, se seria pior, ou se aquele produto atenderia de fato a necessidade dele. Ele já ia com a ideia pronta, buscava o produto, porque ele tinha pouca informação. Quando ele se deparava com o vendedor, então o vendedor que muitas vezes contribuía, ia ao encontro, né, do que a mídia estava divulgando na época aí sobre aquele determinado produto, então era casamento ali, porque os 2 discursos fechavam e o consumidor levava aquele produto sem muito esforço. Bom, mas
Com o decorrer dos anos para cá, a gente viu um avanço aí da tecnologia, uma adoção muito forte da tecnologia. Nós estamos aderindo à tecnologia cada vez de uma forma mais fácil, né? Eu sempre gosto de ilustrar. Imagina a adoção da tecnologia como uma roda do trem. O primeiro giro é muito lento, né? Você já viram um trem dando partida aí, saindo do que está parado e inicia esse processo de movimento? O primeiro giro é muito lento. O segundo giro é lento, mas ainda é mais rápido do que o primeiro. O terceiro continua lento, mas é mais rápido do que os dois anteriores, e assim sucessivamente até chegar na sua velocidade ali. A adoção da tecnologia também. O primeiro giro da adoção da tecnologia foi muito lento. As pessoas, vamos imaginar quantos anos levou para todas as casas terem um rádio, acesso ao rádio, ou a grande maioria das casas. Levou muito tempo. Televisão, mais tempo ainda. O jornal, acesso à leitura. Quando o jornal foi lançado, poucas pessoas tinham a habilidade da leitura, sabiam ler. Então, você pode perceber que a adoção ali teve um processo lento. E o que acontece? Hoje, com a adoção da tecnologia de forma mais rápida, um acesso à informação mais rápido, né, e para ilustrar isso, eu digo que hoje eu, com o meu smartphone, tenho muito mais informação do que um rei no século passado, no século XIX, no século XVIII, aí um rei não tinha 10%, talvez muito menos, de informação do que eu tenho hoje com o smartphone na mão. Não tenho o que eu não saiba. Eu tenho que saber fazer a pesquisa, mas não tem uma informação que eu não vai encontrar hoje. Então, o acesso pela informação está muito fácil. E o que acontece? O acesso à informação, ele tem aqueles 3 principais meios de mídia que estão lá nos influenciando, a gente está seguindo aquelas compras, aqueles mesmos hábitos de compras, porque a gente tem o mesmo hábito de consumo de informação, então a gente tem aquilo como verdade e segue a vida. Durante muito tempo foi isso. Eu digo que a geração dos meus antepassados aí, se a gente pegar meus bisavós, meus avós, meus pais, seguiu nesse processo. Enfim, chega agora um momento onde a gente tem acesso a fácil informação, tem um smartphone conectado a uma internet que não é mais discada, é uma internet aí Wi-Fi ou um 4G acessível, e também vem o acesso aí às mídias sociais, às redes sociais, com um poder de influenciar absurdamente maior e mais rápido do que nós tínhamos lá no passado com os 3 principais meios de mídia. O que acontece? As mídias sociais, elas passam a entender o nosso comportamento de consumidor antes de mostrar para a gente o que ela quer, né, nos influenciar. E como funciona esse processo? Então, antes eu tinha que chegar em casa, ligar a TV, ver a programação e aguardar o intervalo, aí via o comercial e moldava o meu hábito de consumo, se assistisse o comercial, né, que a gente viu que houve uma redução. No passado, era comum a família sentar e assistir do início ao fim uma programação. Conforme foi passando o tempo aí, a família já não tinha muito mais esse hábito. E o que acontece? As pessoas hoje têm o smartphone, têm o acesso às mídias sociais, e elas estão a todo momento checando as suas mídias sociais. Então, a todo momento, elas estão sendo influenciadas pelo conteúdo que vem através dessas mídias. Certo? Gente, se alguém ficar com alguma dúvida, vai colocando aqui no chat e a gente vai construindo esse conteúdo junto, correto? Então, aí nós somos influenciados diretamente pelas mídias, e essas mídias, elas passam a moldar também o nosso comportamento do consumidor. Há pessoas que acreditem que o comportamento de consumo é baseado no que elas esperam, no que elas desejam, mas eu afirmo para vocês que há estudos hoje que provam que não, que assim como foi no passado, é hoje, no presente, e possivelmente se a gente não começar a filtrar mais os conteúdos aí que a gente segue, vai continuar sendo para o futuro. Enfim, então as pessoas não precisam mais chegar em casa, ligar a televisão, assistir a programação até a parte do comercial, não precisam mais estar conectada no rádio, ouvindo a programação daquele radialista, e muito menos lendo o jornal. As pessoas hoje têm o poder do seu smartphone ali, de conectar ou entrar no computador, o site, nas redes que querem procurar. Facilitou, porque diariamente nós estamos ali com o nosso celular, a gente está consumindo informação a todo e qualquer momento, na fila do banco a gente está consumindo informação, aguardando por fazer um exame médico, a gente está consumindo informação, até mesmo no jantar com a família, a gente está consumindo informação. E a rede social, ela é interessante, as mídias sociais, elas são interessantes. Por quê?
elas conseguem entender o nosso comportamento e a nossa pretensão de consumo de informação através desses meios. Por exemplo, hoje nós somos investigados diariamente, nós estamos sendo vigiados. Os nossos dispositivos, quando a gente compra, a gente dá o termo de aceite, tem um termo lá que diz que ele pode capturar áudio e vídeo, imagem, sem minha permissão, porque ele diz que isso é para trabalhar no melhoramento do produto. E a gente vai lá e dá um aceite sem ler, porque é enorme aquela lista, né? Então, o que acontece? Além disso, toda busca que a gente faz, principalmente quando a gente está com o nosso e-mail logado, ele faz esse rastreio, né, de informação, aí ele sabe onde eu estou, ou o que eu estou buscando naquele determinado dispositivo, ou em outro dispositivo, então ele consegue entender qual é o meu comportamento de consumo e para quais assuntos eu teria uma pretensão de focar minha atenção, né? A minha atenção vai ser focada nesse assunto aqui. Até um estudo aí que aponta que o Google consegue, em poucas pesquisas, identificar o tipo sanguíneo da pessoa que está realizando as pesquisas pela ferramenta. Tudo baseado no quê? No cruzamento de dados. Se eu busco, por exemplo, uma viagem para uma região que é mais fria, para um alimento que ele é mais... receita de um alimento que ele é mais picante, ele vai fazendo esse cruzamento de dados até me dar o tipo sanguíneo. E a taxa de êxito, assim, é enorme. Ou seja, ele consegue, hoje as mídias sociais têm esse grande poder de identificar quem nós somos e para quais assuntos nós temos uma pretensão maior, esse interesse. Então, o que ela faz? Ela consegue me entender, ela sabe qual é o meu comportamento de consumo de informação e ela começa a fazer essas jogadas. Ela lança um conteúdo e aí, se eu fico nesse conteúdo, opa, ele se interessou. Ele tem interesse nesse determinado conteúdo aqui. Colocamos lá no feed do Diego uma imagem de um veículo, de um carro, ou uma matéria de um carro, ele gostou, ou seja, ele tem interesse. Colocamos lá de uma viagem, ele também tem interesse, além de curtir, ele salvou. Talvez salvou o destino porque ele tem interesse de se relacionar, talvez até viajar para esse destino. E ele vai fazendo esses testes com a gente. A partir do momento que eu tenho conhecimento disso, eu pelo menos cuido muito hoje, quando eu vou realizar uma pesquisa, eu vou realizar um diagnóstico para um cliente, sempre está abrindo uma janela anônima, sempre está criando um perfil novo aí para estar realizando essa busca, para não ter essas contaminações, porque hoje, fato, as redes sociais sabem quem eu sou, onde eu moro, com quem eu convivo, quem é minha rede de amigos, quais são minhas pretensões de consumo presente e para o futuro, tudo com base nesse cruzamento de informações e nesse rastreio aí das pesquisas que eu realizo, indiferente qual seja o dispositivo, desde que eu tenha o meu e-mail logado. Ou seja, eu estou sendo vigiado 24 horas por dia. Né? E ainda a gente vai permitindo, né? Porque mesmo tendo conhecimento hoje, eu fui presenteado, eu e minha esposa fomos presenteados no início do ano. Meu cunhado, ele viajou para os Estados Unidos, ele trouxe um assistente do Google. Não sei se vocês já viram, um assistente do Google, que é um acessório que eu deixo em casa, e eu posso dar comando para esse acessório. Pedir o horário, pedir para gravar um alarme, pedir para ligar a TV, se ele tiver com um dispositivo integrado, eu posso dar comando para eles, e esse dispositivo vai me ouvindo e vai executando essas ações. Porém, o que acontece? Além das buscas que eu faço digitando, além das buscas do que eu converso, do que eu comento perto do meu dispositivo, eu tenho mais esse dispositivo em casa que eu permiti entrar, que está me ouvindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a tendência é que cada vez mais a gente vá permitindo que essas redes sociais tenham acesso à nossa privacidade. E a gente sempre tá, e o permitir, não é só permitir comprar um dispositivo, é o permitir aceitar, né? Dar um aceitar lá. Nos Estados Unidos, uns 3 anos atrás, houve uma polêmica, porque foi descoberto isso, a Samsung foi processado, o governo dos Estados Unidos processou a Samsung por causa de questões como essa e resolveram fazer uma enquete na rua perguntando para os americanos o que eles achavam, o que eles estavam achando. Naquele caso específico, era que algumas TVs que vinham já com webcam embutida, ligavam o webcam sem autorização do cliente, sem autorização do dono da TV. Simplesmente ligava o webcam e via o que estava o comportamento
das pessoas sem autorização. Imagina, você na tua casa assistindo uma programação e tua webcam liga e começa a te filmar sem tua autorização. Parece loucura imaginar isso, né? Mas mais loucura ainda foi o resultado da pesquisa, porque em defesa, essa marca, ela trouxe que foi solicitado pelo governo para fazer uma pesquisa com algumas pessoas aí que tinham comportamento de terrorista, comportamento terroristas, não comportamento terrorista, mas uma predisposição aí para comportamentos que davam a entender que poderia ter uma atitude suspeita. E depois que eles colocaram essa carta e trouxeram esse discurso aí como um pedido de desculpas aí para os consumidores, realizaram a pesquisa, e a pesquisa apontou que mais de 80% das pessoas não se importavam. Não me importo. Desde que a gente esteja seguro, pode ligar a câmera aí que não tem problema. Mais ou menos isso, né? Não foi com esse discurso aí, mas foi mais ou menos foi mais ou menos nesse tom aí a resposta deles. Enfim, então a gente sabe disso. Nós estamos sendo vigiados aí 24 horas por dia, 7 dias por semana por esses dispositivos, e o dispositivo sabe quem eu sou e meu comportamento de consumidor. Bom, e como que o anunciante, como que o empreendedor hoje ele pode se beneficiar disso? Não é porque vocês sabem disso e porque isso ocorre que vocês vão cancelar a rede social de vocês. Não quero trazer em discussão isso, né? Eu tenho uma rede social, eu tenho Instagram, Facebook eu optei em não ter mais por questão de administração mesmo, não estava conseguindo administrar as outras redes, foquei só no Instagram, que está havendo uma migração natural aí, né? O Facebook vai se reinventar, já tem umas propostas de estarem se reinventando aí nos próximos anos, mas hoje as principais são Instagram e WhatsApp. Bom, o empreendedor, uma vez que ele entende isso, que ele entende o funcionamento das redes sociais, sabe que a rede social ela serve mais para vigiar as pessoas do que para estar levando um anúncio, ele se preocupa mais em fazer um planejamento, não simplesmente postando. E como é esse planejamento? Vamos lá. Você pega a sua rede social hoje e faz uma simples postagem e faz um impulsionamento sem ter muito cuidado. Você vai atingir uma grande maioria, uma grande parcela de pessoas. Porém, essas pessoas que estão sendo atingidas nem sempre são pessoas qualificadas. São possíveis consumidores. A rede social ela é inteligente hoje, ela tem uma inteligência artificial forte. E se você vai ao encontro dela, se você faz o trabalho de casa, que é o quê? Estudar, primeiramente, entender quem é o teu público-alvo, entender para quem você quer comunicar, entender a pessoa que você vende, a rede social te ajuda a chegar nessas pessoas. Então, o primeiro passo para o gestor é entender quem é o público-alvo dele. Lá na literatura mais antiga de marketing, a gente vai ver isso no primeiro capítulo. Para quem você vende? E é incrível como a gente evolui a mídia e isso continua. Para quem você vende? E hoje o empreendedor não está atento a isso. E eu falo com muita propriedade, porque de 10 empresas que eu pego, 9 não sabem. Elas falam, Diego, já ouvi isso em consultoria e é recente. E não foi uma única vez. Diego, meu público-alvo é para todo mundo que quer comprar meu produto. Então, imagina, se teu público-alvo é todo mundo que quer comprar teu produto, você não tem um ponto de partida, não sabe o perfil, não sabe as características, e você vai anunciar, se anuncia para todo mundo. O problema é que nem todo mundo que está lá na rede tem uma predisposição, tem um interesse pela tua solução. Possivelmente, tua solução nem atenderia a todo mundo. Então, o primeiro passo é, entende quem é teu público-alvo. Cria lá um público-alvo, primeiro, algo mais genérico, idade, por exemplo, de 35 a 45 anos, homem ou mulher, ou os dois gêneros, ou um gênero, na região tal. Depois você vai um pouco mais além, você cria uma persona. Hoje, se vocês colocarem no Google criação de persona, vocês vão ver muito conteúdo bom falando sobre a criação de persona. Não precisa ser algo muito extenso, faça algo resumido. Busque no que você já conhece dos teus consumidores atuais algumas características. Porque se os consumidores que você hoje já se relaciona, eles têm características parecidas, significa que outros consumidores com características parecidas teriam uma predisposição maior de comprar de você. Um exemplo, se você tem uma floricultura que vende para pessoas... Diego, a maioria dos meus clientes aqui são pessoas de 50 anos para cima, a grande maioria são pessoas aposentadas. Aí você vai lá e começa a fazer anúncio para atingir pessoas de 20, 30 anos...
Pode até criar um anúncio, mas foca no teu público-alvo, foca na tua persona. Lá que tem que estar a tua energia, certo? Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, o que você vai comunicar? Você sabe para quem, agora o quê? O que você vai comunicar? Então, cria um calendário editorial. Algo muito simples. Pega um calendário, né, um calendário de, se vocês digitarem lá no Excel, é calendário do mês. Vocês vão ver várias planilhas. Ou papel e caneta mesmo, né? Até um post-it você consegue fazer. Então é bem simples. Olha para o calendário do mês seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos na penúltima semana, estamos entrando na última semana, né? Semana que vem, de novembro. Utilize sempre a última semana do mês para planejar o que você vai comunicar no mês seguinte. Então tá lá, vocês estão lá na segunda-feira, vocês vão olhar para o calendário de dezembro e vão colocar as informações lá, o que vocês querem anunciar no mês de dezembro. Aí vocês vão lá, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Quantos posts vocês querem publicar no mês? Na semana? Vamos por semana. Ah, 2, Diego. Eu publico 2. Ok, então coloca 2. Em que dias você vai publicar esses 2 posts? Qual que é o tom? Qual que é a mensagem? O que você quer transmitir com esse post? É um conteúdo institucional? É um conteúdo promocional? É uma oferta? É uma mensagem de Natal? É os parabéns por uma data festiva? O que você quer comunicar com esse post? Eu não faço como a maioria das empresas que a gente acaba atendendo, que é o quê? Pegar o celular, sair batendo foto da loja inteira e postando no Instagram como se fosse um catálogo e muito mal elaborado. Né? O Instagram ele é uma vitrine, não um catálogo. Pense no Instagram como uma vitrine. Então comece em criar vitrine e você também tem que contextualizar qual é a mensagem que você quer transmitir nela. Então transmita isso também nas suas redes sociais. Então planeja lá. E tira do online, vai para o offline também. Se você não tem um e-commerce, se você tem uma loja física, né? Se você tem uma vitrine, olha para aquele calendário e imagina o que você vai fazer também no teu ambiente físico. Que tenha sinergia com o teu ambiente online. Ou seja, Diego, a gente está entrando no Natal, então eu vou divulgar posts aqui colorido com Natal. Né, decoração de Natal. Então, para a tua vitrine também tem que estar. Então, utiliza desse calendário também para trazer para o offline, certo? E tem muitas oportunidades. Se você se antecipa ali, por exemplo, o dia da secretária, tem segmentos que o dia da secretária é o segundo dia que maior, é o segundo dia de maior faturamento do ano. Né? Tem uma floricultura, eu achei o depoimento interessante o depoimento da empreendedora, porque ela falou, olha, Diego, a segunda data do ano que eu mais faturo, a primeira é dia das mães, mas a segunda é o dia da secretária. Eu fiz uma ação nos anos anteriores tão forte que hoje quem tem escritório, consultório, já reserva com uma semana antes. Olha, manda lá. E ela criou um CRM, claro, ela também puxa a venda, criou um CRM e ela dispara uma arte antes e aí comunicando a data. Mas se você não tem um calendário, você não consegue. Né? Você lembra do dia da secretária 3 dias antes. Aí é muito pouco tempo para criar uma ação. Então, utilize isso. Bom, criou o calendário editorial. Sabe para quem você vai atender? Criou do calendário editorial. Nesse calendário você coloca lá foto. Que foto eu vou utilizar? Já escreve, foto tal. Faça a foto na semana antes. Não deixe para fazer a foto no dia. Se programe. Tire um dia para fazer foto. Tire um dia para criar esse conteúdo visual. Né? Coloca o texto que você vai pôr na publicação. Um exemplo. Agora, já que você está falando de dezembro, Natal, vamos seguir nessa linha. Diego, eu vou colocar na primeira semana de dezembro. Terça-feira eu vou colocar uma ideia de presente de Natal para a mãe. Na quinta-feira eu vou colocar para o pai. Na outra semana, eu vou colocar uma ideia de presente de Natal para a esposa, para o filho. E aí você vai pensando. Faça as fotos antes. Coloque numa pasta as fotos no teu computador de forma organizada e coloque também um Word, né? Crie um documento no Word lá e crie a publicação. Digita o que você vai colocar. Qual vai ser a legenda dessa foto? A sua esposa merece aqui um relógio, um óculos, uma joia de Natal. Que tal essa joia? Já escolheu o presente para o seu pai? De Natal para o seu pai? Que tal isso aqui? Coloca o texto lá. Tire esse tempo, pegue um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, silencioso, crie esse conteúdo. Utilize as hashtags. Quais hashtags eu vou utilizar aqui? Hashtag também é uma ferramenta que atrai clientes para as redes sociais. Bom,
Tem o calendário editorial, está organizado. Vocês também, eu aconselho que coloquem quanto vocês vão impulsionar no calendário editorial. Pena que a gente só tem 1 hora, né? Não quero também entrar em muitos detalhes aqui, porque senão a gente vai extrapolar o tempo. Mas coloquem também no calendário editorial, busquem informações se vocês não sabem fazer impulsionamento, se vocês nunca impulsionaram, busquem informações de como impulsionar no Instagram. Né? E coloquem já quanto vocês vão investir naquele mês. Diego, eu vou investir R$200 em impulsionamento. Como você vai fazer essa divisão, então? Defina no calendário editorial. R$30 para uma publicação, 20 para outra, 5 para outra. Coloque lá. Quantos dias? Coloca também a quantidade de dias. Faça essa definição. Por quê? Né? E aí, antes de eu ir por quê, deixa eu finalizar aqui. Aí depois você faz algo que muitos empreendedores acabam não fazendo e depois acabam reclamando de uma forma muito genérica. Né? Faça um acompanhamento. Vejam o que deu certo e o que não deu. O que deu certo, vocês potencializam. Vocês continuam nessas estratégias. Diego, teve uma estratégia aqui que eu fiz e ela teve 500 curtidas. Né? E a minha média era 100 curtidas. Potencializa. É uma estratégia que dá certo para o teu negócio. Continua naquele mesmo tom. Não precisa copiar a mesma publicação, mas pega o mesmo tom, o mesmo estilo de foto, o mesmo discurso, a mesma legenda, mesmo usa hashtag. Diego, essa ação aqui não deu certo. Eu tenho uma média de 100, eu tive 10 curtidas. Então, corrige, muda. Utilize aquela terceira semana do mês para fazer o planejamento, ver o que deu certo, ver o que não deu e fazer as correções, né, no que precisa ser feito. E programar o que precisa ser feito para o próximo mês. Bom, por que isso? Né? O que acontece? Uma vez que você tem esse cuidado de saber para quem você está atendendo, o que você vai comunicar, você começa a criar engajamento com o teu cliente. Eu sei que essa palavra já está batida. Eu mesmo, particularmente, não gosto muito demais, né? Eu já não consigo mais ouvir a palavra engajamento, mas, de fato, é preciso a gente criar. Engajamento é o quê? É você criar uma certa aproximação do teu cliente. Fazer com que o teu cliente olhe para as tuas publicações e queira continuar vendo. Fazer com que o cliente queira se relacionar com a tua loja. Porque hoje o que acontece? A gente não compra produto. Eu não compro uma caneta. Eu não compro um computador. Pode olhar para vocês, o comportamento do consumidor de vocês. Vocês compram uma expectativa. O que essa caneta vai fazer para mim? O que esse computador vai entregar para mim? Qual necessidade ele vai atender? Então, olhe para o feed hoje de vocês, olhe para publicações de vocês, o que vocês estão vendendo? Qual a expectativa que vocês estão atendendo? Qual a expectativa? Qual o desejo que vocês estão gerando no cliente que vai atender uma expectativa dele? Então, entendo quais são as expectativas, quais são os desejos do cliente. Diego, como que eu faço isso? Uma dica bem interessante que eu gosto de passar em consultoria olhe para o produto que vocês trabalham hoje. O produto que vocês trabalham hoje tem lá características, ou seja, composição do que ele é feito. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui da caneta. Plástico. A caneta é plástico, tem uma mola, ela tem uma tinta, isso é característica. Aquilo que é visível. Né? E depois, do outro lado, tem os benefícios, o que o produto traz, o que o produto gera no cliente. Característica, o cliente vê. Se a gente vai numa loja e vê uma cadeira, a gente consegue ver que ela é de tecido, ou que ela é de couro, que ela é de madeira. Mas o que a gente não vê, muitas vezes, por não ter propriedade no assunto, quais são os benefícios. Então, o que eu aconselho que vocês tragam para as redes sociais de vocês é isso também, a apresentação das características, de forma bem objetiva e resumida, e os benefícios. E aí sim você pode trazer mais conteúdo e ter um aprofundamento. Diego, eu tenho um produto que tem 10 benefícios. Ótimo, você tem 10 publicações. Foque um benefício por publicação. Diego, eu tenho uma cadeira, uma loja de móveis, tem uma cadeira que a madeira ela não pega nenhum tipo de cupim e tal. Mas é comum, tá? Isso no meu segmento. Não tem problema. Faz um post da cadeira e coloca que a madeira é 100%. Coloca a origem da madeira. Faz um post só da madeira. Foca na madeira, nesse benefício da madeira. Característica, benefício. Sempre. Isso que eu aconselho que as redes sociais tenham, que elas traduzam. Quais são as características do teu produto? Ou do teu serviço. Né? Como que você executa o teu serviço? E quais são os benefícios? O que o cliente ganha com isso? Porque mesmo que eu esteja olhando o feed de uma loja de imóveis, que só foi lá e bateu a foto da cadeira do jogo de mesa e colocou lá, né, a opção, se eu olho para uma publicação que está falando do benefício,
mesmo que a outra loja, né, outro feed lá, outra publicação tenha o mesmo benefício, para o consumidor não está muito bem claro isso. Na verdade, não está nada claro. Né? A gente é leigo em muitos assuntos, onde vocês, empreendedores, têm propriedade, são especialistas. E lá que vocês têm que focar. Claro, de uma linguagem mais simples, uma linguagem de fácil entendimento, mas mostrem que vocês são especialistas no que vocês oferecem, no produto, no serviço, porque isso vai fazer com que eu olhe para a publicação, né, eu, consumidor, ou os consumidores olhem para a publicação e sintam uma certa aproximação. Gostei. Vai atender minha expectativa. Vai atender o que eu busco. Vai atender o que eu preciso. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Eu sei que não é uma atividade fácil, é uma atividade difícil, né, para quem está iniciando, principalmente o processo de olhar para as redes sociais e querer reposicionar. Eu recentemente atendi um restaurante, fizemos um diagnóstico no prato, é um restaurante tradicional na cidade, é uma cidade do litoral, e aí foi aconselhado que o proprietário determinasse um tempo, montasse o prato, fosse numa janela que tem uma posição no restaurante, tem uma localização no restaurante, uma mesa lá que ela fica de frente para a rua, daí tem a janela de vidro, a fachada toda de vidro, e pega o mar. E eu falei, escolhe um dia que está um sol bonito e monta os pratos, porque é buffet o restaurante. Então, para ti, você tem ali vai ter que fazer isso, talvez faz um pouco mais de porção ali de comida, se bem que não é muito, né? Contrata um fotógrafo e faz umas fotos legais. Naquele momento ali, a cliente achou interessante a ideia, mas não deu continuidade. Depois estava acompanhando e ela continuou com a mesma dinâmica, que é ir lá na frente do buffet todo dia bater a foto e mostrar o buffet inteiro, porque daí os consumidores, no ponto de vista dela, vão poder ver todas as opções que tem. Mas o problema é o seguinte, qual que é a expectativa que o consumidor tem quando ele vê uma foto de buffet? Pensem vocês, é um restaurante tradicional, realmente eu acredito que ele tenha qualidade, não vai tema aqui, né, eu não vou conseguir falar para vocês, não gosto muito da palavra qualidade também, de utilizar, eu acho que a gente tem que desconstruir a qualidade, né, mas é um restaurante que dá para entender pelo que ela falou, pelo que a proprietária falou, pelo que a forma como eles atuam, dá para entender que tem sabor o alimento. Mas desculpa, a foto do buffet assim, aberto, não passa uma imagem de um comum, tradição. O consumidor até vai, mas ele quer preço. A única coisa que vai levar o consumidor lá é o preço. Agora, se ela fizesse aquela estratégia de montar o prato, na frente, é o mar, tem a rua, asfalto e logo tem a praia. Lindo o local. Se fizesse isso, o consumidor não ia pensar no alimento, na comida. Isso seria só uma desculpa para ele ir até o local. Ele iria por quê? Para ter experiência de sentar de frente para o mar e ter uma experiência ali de comer, né, degustar um alimento. Então, se a gente entende qual é a expectativa do cliente, como eu posso atender essa expectativa e quais são, né, as expectativas dele, num todo, não só voltado para o meu segmento, mas num todo, e por isso que eu digo que é importantíssimo a gente definir nosso público-alvo e nossa persona, porque a gente começa também a se tornar especialista no nosso cliente, a gente busca informação do nosso cliente, vocês vão perceber que um aumento aí de engajamento, e como consequência, aumento do quê? Mais clientes, aumento de vendas, aumento de procura pelos produtos. É claro que tem outras questões aí que vão levar à venda também, um preço bem alinhado, um preço, né, coerente com o que você entrega, o que você oferece, localização, ponto de venda, tem outras questões. Mas se tratando dessa aqui de redes sociais, eu digo para vocês que é isso. O que eu aconselho que vocês não façam, né? Fujam de ideias prontas, soluções prontas. Hoje a gente vê um aumento aí de profissionais se vendendo como profissionais, estrategistas de marketing digital. Então você vê aí um comentário um pouco distorcido, porque ele vende uma solução pronta, vende algo que vai gerar um retorno rápido. Isso é tudo mentira, balela. Não existe isso, gente. Tá? O que existe é você conhecer o teu público, porque consumidores, vamos pegar um segmento aqui, padaria, consumidores de padaria que estão em São Bento consomem diferente do que pessoas que estão em Jaraguá.
Podem ter certeza disso. Eu, Diego, quando eu estou em São Bento, eu vou num restaurante, vou numa padaria, eu consumo diferente, eu compro diferente. Claro que tem, né? Eu tenho o meu perfil, não muda. Mas quando eu estou aí, eu gero uma outra expectativa. Quando eu estou aqui, eu gero outra. Quando eu vou no final de semana para uma cidade turística, é uma outra expectativa que eu tenho como consumidor. Então, pense na expectativa dos consumidores de vocês. Quem frequenta o local de vocês? A região onde vocês estão. Vocês são local fixo, né, físico. Agora, se vocês vendem pela internet, é um e-commerce, aí pense na região que vocês estão atendendo. E crie personas para as regiões. Pode ser macro-região. Né? Micro-região daria muito trabalho, pode ser uma macro-região. Então, fujam dessas soluções prontas. Estudem, sejam especialistas no que vocês vendem, características e benefícios. Especialista em quem vocês vão atender. Público-alvo, primeiro, mais abrangente. Depois, persona, segmenta o público. Pega uma cartolina, pega uma revista, corta a foto daquela pessoa, porque persona vocês vão ver aí, se vocês forem buscar informação, para quem já não conhece, né, para quem é novo esse termo de persona é você criar um personagem semifictício de um possível cliente teu, que vai ilustrar os demais, né? E aí você pega uma cartolina, corta a foto da pessoa, cola lá, coloca em canetão as características dela, cola no teu escritório, na tua casa, visualiza diariamente aquela imagem. Como que eu vou me tornar especialista nesse público, nessa persona? Como que eu vou gerar mais valor? Como que eu vou poder facilitar a vida desse profissional, dessa pessoa com a minha solução? Todo dia se perguntando isso, as respostas vão vindo. E depois avalia o resultado. Deu certo? Potencializa. Deu errado? Corrige. Né? E, por favor, gente, não queiram colocar R$100 por mês nas redes sociais e querer obter um retorno surreal, porque também não é assim que funciona. R$100 não é muito, mas já é um começo. Né? 150 tende a dar mais resultado. 200 mais resultado ainda. Então, se está investindo pouco, não tem problema. Mas também não espere um resultado muito mais alto do que vocês já vêm obtendo hoje. Vão aos poucos. Conforme o caixa for permitindo, conforme vocês vão percebendo que dá resultado, vocês vão investindo mais. Deixa eu ver se eu... E para finalizar, falando sobre persona, não sei se tem... Eu vi que tem umas perguntas aqui, quero já ir para as perguntas. Não tenham medo de, quando vocês forem definir um público-alvo, uma persona, do público que não está inserido lá, que não tenham medo de que vocês vão deixar de atender esse público que não está inserido lá com persona e público-alvo. Porque o público que não está lá, ele vai vir para consumir na sua loja, no seu site, nas suas redes sociais, mas ele vai vir por respingo. Ele é aquele público que você tem lá em minoria, certo? Ele vem. Pode ser que ele venha porque ele identificou que aquela solução vai auxiliar ele, pode ser que ele esteja só de passagem e consumiu porque ele não encontrou uma outra solução, mas ele não é o público que vai sustentar o teu negócio e que vai ajudar você a alavancar o teu negócio. Quem vai ajudar a alavancar e a sustentar é o teu público-alvo, a tua persona. Aquelas pessoas que têm uma predisposição maior de consumir, no teu estabelecimento, de consumir no teu e-commerce, nas tuas redes sociais, né? Como tá comprando lá, tá ativo com vocês. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pergunte lá para o chat. Eu vou abrir aqui agora para começar a verificar aqui. Vamos lá. Diego. Oi, Alex. Diego, tu vai finalizar, já está finalizando, já podemos entrar para as perguntas, aí eu vou fazendo para você, pode ser? Pode ser, perfeito, eu te agradeço. Uhum. Então tá bom, Diego, então obrigado, né, pela contribuição, por estar dividindo seus conhecimentos aí. A gente sabe que falar em mídias sociais e redes sociais é assunto para a gente estar discutindo aqui uma semana, né? Pena que foi pouco tempo, mas eu acho que foi uma abordagem interessante aí, que a gente consegue tirar proveito. Então, a gente tem 3 perguntinhas aqui. Primeiramente, a Rosemarie. Rosemarie, um abraço, Rosemarie. Rosemarie, conhecida aqui na nossa cidade de São Bento do Sul, ex-secretária de Educação, professora também. E a Rosemarie pergunta, né, por onde que a gente pode começar um negócio digital? Várias empresas, Diego, prometem mundos e fundos aí, fazendo milagre, né?
No entanto, ela pergunta se existem técnicas e métodos que realmente fazem diferença na hora de influenciar o consumidor. Certo, vamos lá. Bom, é pouco tempo para te dar uma informação mais concreta. Eu vou tentar ser bem... vou te dar uma resposta, Rosemarie, mais superficial, mas busque aconselho que você busque mais conhecimento nessa linha, né? De que antes de partir para o digital, visualiza o teu negócio como um segmento físico, né? Por exemplo, eu vou vender roupa, ok. Mas antes de partir para a solução do negócio digital, vender roupa pelo e-commerce, imagina como você vai fazer para comprar, quem é o teu público, como que você vai fazer a questão de pagamento, parcelamento. Depois que você já tem aquelas características de um negócio tradicional, você parte para as soluções do digital, né? E não é porque o seu negócio vai ser digital que você tem que trabalhar com ele de uma forma ampla. Eu vou atender Santa Catarina inteiro, Brasil inteiro. Muitas vezes, quando a gente vai montar um negócio digital, a gente se vislumbra, porque, eu tenho milhões de pessoas que eu posso atender com o meu negócio, estando em São Bento. Eu aconselharia partir assim. Primeiro, eu vou atender as pessoas de São Bento. Eu vou focar aqui. Depois que eu atender as pessoas de São Bento, eu atingir minha meta aqui de vendas aqui, eu vou abrir para as cidades vizinhas. Depois que eu atender as cidades vizinhas, eu abro para as cidades vizinhas delas. E aí eu vou aos poucos, dando escala. Não sei se eu te respondi, se a pergunta era assim, mas eu te aconselharia ir por esse caminho. Legal, Rosemarie, se tiver com o microfone, pode abrir o microfone e falar, tá, Rosemarie? Não tem problema, não. Mas, Diego, então nós temos uma outra perguntinha, né? Enquanto a Rosemarie, de repente, pode questionar ali também no chat, mas a gente vai partindo, então, para a segunda pergunta, né? Que é do Adelino. O Adelino, ele pergunta o seguinte, a Rosemarie abriu lá o vídeo, eu acho que vai querer fazer o comentário. É isso, Rosemarie? Legal, legal, é isso aí, ó. Já deu uma luz aqui, ó. Tanta gente legal aí participando, ó. Bacana, obrigada, Alex. Obrigada, Diego. Obrigado. Só para complementar, Rosemarie, eu sempre pego clientes que querem iniciar um negócio digital, mas nunca fizeram uma venda. Eu digo assim, antes de você montar um e-commerce e querer montar um negócio digital, pega um pouco dos teus produtos que você pretende comercializar e vende para os teus amigos, vende para os teus familiares. Tenha esse vivência de venda primeiro. Aí depois você parte para o digital. O digital é um segundo passo. Primeiro você cria o quê? Propriedade no negócio. Tá? Espero ter ajudado. Legal, Diego. Vamos então para a segunda pergunta, né? Que é o Adelino fez ali. Qual que é a mídia mais indicada e qual é a respectiva estratégia para quem está iniciando um negócio online? Certo. O que eu teria que estudar muito o público. Vamos lá, se a gente pega um público-alvo, né, a persona que você quer atender, a persona que tem ali seus 45 anos para mais, Facebook ainda dá resultado, dá mais resultado. Porém, tem que ter presença no Instagram, porque o Facebook está num processo de transição. As pessoas estão indo para o Instagram, isso é fato. Agora, Diego, vou atender mais jovens, seus 25, 35 anos, ou até menos, Instagram. Não seria necessário o Facebook nesse momento. WhatsApp. WhatsApp é uma ferramenta bom, eu acho que não preciso nem comentar, né? O WhatsApp você tem que ter, e o teu WhatsApp tem que estar de fácil acesso ao cliente. E o cliente vai lhe mandar mensagem 8 horas da noite. Nesse começo, responde o cliente. Tem que ter essa dinâmica aí de resposta rápida. 2 redes, Instagram e WhatsApp nesse início. Legal. Diego, e a Nájila também faz uma pergunta ali, como que a gente consegue aumentar o engajamento nas redes sociais para quem está começando? Além dos hashtags, existem outras estratégias que podem ser utilizadas para aumentar o engajamento? Sim, o que você pode fazer é buscar uma aproximação com o teu público. Busca uma aproximação, o engajamento é isso, né? A questão de aproximação com o público. Vamos lá. Tenta imaginar que você está se relacionando com o teu público e tira a rede social.
Não tenho rede social. Tira. Tenta imaginar um engajamento fora de rede social. Como é que seria? Com quem que você tem aproximação? Com teus amigos. Qual que é o teor da conversa que você tem com teus amigos? Essa aproximação. O que é? Você entender as pessoas que estão do outro lado, entender o que elas buscam e criar um discurso de amizade, um discurso verdadeiro com essas pessoas. Que é o que? A pessoa foi lá e fez um comentário, responde o comentário de início. Cria uma publicação, cria aquelas, nos stories, a caixa de diálogo, perguntas. A questão do conteúdo depende muito do que você vende. Eu estou dando respostas assim mais superficiais, porque a gente tem que aprofundar em cada caso daí, né? Mas o engajamento é isso. Eu acho que fica mais fácil. O entendimento do tema mídias sociais, as redes sociais, quando a gente tira o digital, tira a ferramenta, fica mais fácil o entendimento, né? Por que as pessoas se relacionariam com você? Por que as pessoas têm vontade de andar umas com as outras? Por que as pessoas têm amigos? Sabe, eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil daí entender como inserir isso no digital. Não só mais fácil, verdadeiro. Porque, como eu falei, fujam de soluções prontas, né? Tem muitos cursos aí ensinando 10 dicas de como criar engajamento. Daí você vai lá e vê que é sempre as mesmas dicas. E tá todo mundo executando. Todo mundo executando. Então, é o mesmo discurso, é a mesma comunicação, as mesmas estratégias, só que isso está ficando batido. Novas estratégias estão vindo, mas não estão dando conta de suprir as velhas, na mesma velocidade. E logo se torna obsoleta também. Ser verdadeiro nunca vai se tornar obsoleto. Então, entenda o teu público, quais são as dores deles, crie um comentário verdadeiro, né? Fala ali de como você pode ajudar o cliente, mesmo que isso seja algo muito simples, algo que não vai gerar valor, ou, como isso aqui vai chamar atenção. Não, pode ser uma coisa simples, mas se você tiver uma apresentação de uma forma mais verdadeira, né, teria que ilustrar aqui, eu quero dizer que verdadeiro, mas não vai ter tempo, você consegue ter essa empatia com o cliente consegue olhar para você e entender que, tem um lado humano lá, né? Eu acho que o grande desafio para os próximos anos vai ser a gente não digitalizar eu esqueci agora a frase, eu sempre dei ela anotada, então eu sempre lembro, mas não digitalizar o humano, mas sim humanizar o digital. Então, esse é o grande segredo, você humanizar o digital. E se as empresas conseguirem fazer isso, vão, com certeza, ter uma base mais sólida. E se vocês pegarem... Gente, e é sério isso, eu já tive contato com outros consultores e pessoas que trabalham em grandes agências. Se vocês soubessem a fortuna que marcas como Unilever, Nestlé e... Bom, Unilever era a Nestlé da Unilever, né? Mas se vocês imaginassem a fortuna que essas grandes marcas investem, para tornar a comunicação deles mais simples e humana, vocês valorizariam mais o tipo de comunicação que é feito hoje nas empresas locais aqui. Eles gastam muito dinheiro para deixar as comunicações simples. Bom, espero ter esclarecido as dúvidas. Foi bem rápido assim, me perdi um pouco aqui, mas eu acho que esclareceu. Oi, Alex, tá fechado o microfone. Desculpa, verdade. Diego, se você me permitir, eu também quero fazer um comentário aqui, né, uma discussão e uma percepção que eu tenho com relação ao cenário em que a gente está vivendo hoje e com relação a mídias sociais, aí você vai validar ou não, né? Enfim, é o seguinte, trabalhar com mídias digitais não é uma questão muito simples, né? Você tem hoje uma série de ferramentas que estão aí para serem disponibilizadas, e cada uma tem sua características de trabalhar, vamos dizer assim, né? Exige um esforço de estudo, enfim. Antes da pandemia, as redes sociais, ela já está há muito tempo já invadindo aí o nosso mundo, né? Mas eu percebo que poucos empresários, poucas empresas ainda utilizam um pouco dessas ferramentas. Aí uma percepção que eu tenho, talvez por uma resistência tecnológica, enfim, né? Veio a pandemia,
e aí a gente percebeu também que algumas empresas que não estavam usando começaram a usar essas ferramentas até como uma forma de sobrevivência no mercado, né? Então, aí se batendo. Mesmo assim, ainda é muito tímida a adesão às redes sociais por conta desse mundão de empresas que a gente tem. Qual é a tua visão enquanto consultor, enquanto profissional dessa área? O que está faltando? Essa resistência é fruto de quê? Da tecnologia, única e exclusivamente? É uma dúvida que eu tenho, sabe? Legal, Alex. Excelente pergunta. O que acontece? A mesma resistência que alguns empreendedores têm hoje para estarem nas redes sociais, eles têm para criar um fluxo de caixa, eles têm para criar um planejamento estratégico. É a resistência que muitos empreendedores têm de planejar um negócio. Por quê? Ter um Instagram não vai tirar venda. Não vai. Aí eu criei uma conta lá do Instagram, eu posto umas fotinhas. Não vai mudar nada. Você vai perder teu tempo postando umas fotinhas. É isso. Então, uma vez que eles iniciam esse movimento, eles vão... Eu já ouvi muito esse discurso. Ah, Diego, eu já tentei, não dá certo. Mentira, isso não gera resultado. Né? Mas por quê? Tentou daquela forma, amadora, não teve uma preocupação, trata a rede social como sua rede social pessoal, porque hoje eu tenho um perfil pessoal, eu posto umas fotos, estou num lugar tal, né, interajo com alguns amigos lá, eu não tenho objetivo nenhum, a não ser isso, postar umas fotos minhas para quem me segue ver, curtir, comentar, pronto, é só. Mas quem tem um negócio tem que ter outros objetivos. Tem que ter objetivo de engajar, objetivo de vender, objetivo de acompanhar o cliente, saber se aquilo está dando certo ou se não está. Montou uma vitrine, postou a foto da vitrine, teve pouca curtida, não gostaram da vitrine. Tem esse olhar estratégico. A resistência é porque o empreendedor não quer se planejar. O empreendedor hoje é real, gente. A nossa região, principalmente aqui, posso falar com muita propriedade, porque eu atuo como consultor, principalmente aqui. A nossa região hoje, os empreendedores têm uma certa resistência para isso, que é o quê? Planejar, agir no estratégico. Hoje, os empreendedores estão muito focados no quê? Operacional. Abrir o comércio, comprar, vender, tem que limpar o comércio, tem que fazer isso, fecha, repete, estão num loop infinito. Só que o que acontece? A gente vem, a tecnologia está avançando, novas ondas estão vindo. O consumidor hoje o comércio, vamos pegar ali, por exemplo, São Bento, tem lojas em São Bento que competem com grandes empresas que estão localizadas em São Paulo. Por quê? Porque essas empresas conseguem, através da adoção da tecnologia, conseguem dessas facilidades aí, atender o Brasil inteiro. Uma logística mais eficiente, eles têm questão de preço. Então, hoje, o empreendedor que não planejar o negócio dele, principalmente com a questão aí, o básico da administração e depois a questão da gestão da comunicação, das mídias sociais, ele vai sofrer com um aumento aí da adoção do consumidor por questões de tecnologia, que hoje ele não sofre. Né? Hoje pode ter certeza que o consumidor ele se relaciona com uma compra online muito mais fácil do que ele se relacionava há 10 anos atrás. Mas por quê? Porque o online oferece um preço mais barato? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que na cidade dele o comércio está lá 10 anos, nunca revitalizou. Está lá o atendimento, mesmo o atendimento. As vendedoras não têm uma preocupação, os vendedores, né? Vendedora, não tem uma preocupação em entender a necessidade do cliente. Fazer essa investigação, buscar essa aproximação. Por quê? Nunca planejou o negócio. Então, o que eu digo para ti, Alex, não tá a ver com a rede social. Ela é só mais né? É só mais uma questão aí das demais. Porque hoje eu vejo em consultoria, quem faz fluxo de caixa, quem tem planejamento estratégico, tem uma rede social, um cuidado com a rede social também. Legal, Diego. Muito obrigado aí pelas suas contribuições. Estamos chegando, então, ao final aí do nosso workshop. Eu quero só lembrar a todos que a Ana, da FETEP, colocou um link ali da lista de presença para a emissão de certificado. Então, por favor, pessoal, clique naquele link, preencha ali o formulário de lista de presença. E lembrando a todos que agora, às 19 horas, nós temos a nossa última etapa do ENIT, que é um painel online sobre gestão em movimentos de incerteza. Participem também, é um momento, um painel muito interessante, né, de participar, a gente compartilhar aí os conhecimentos.
Diego, então, em nome de todo o conselho aí das entidades que compõem a incubadora tecnológica, a comissão do INIT, né, que promoveu esse momento desses 3 dias, a gente quer te agradecer imensamente por estar participando aqui conosco, e também agradecer a todos que estão aqui participando desse momento aí online com a gente, tá bom? Muito obrigado. Não sei se a Ana quer fazer algumas palavrinhas, senão a gente dá por encerrado. Ana, é contigo. Obrigada, muito obrigada, Alex. Obrigada, Diego, por aceitar o convite também. E agradeço muito ao Sebrae também, que sempre está nos ajudando, nos apoiando em todos os eventos aqui. Agradeço a todos os participantes, tá? E reforço o convite para participar do painel que nós teremos daqui a pouquinho, às 19 horas, tá? Teremos 3 empresários aqui conversando um pouquinho com a gente sobre gestão. Então, obrigada e uma boa noite a todos. Beleza, obrigado, gente. Obrigado. Boa Valeu. noite. Abraço, até depois.